Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um teste completo do novo Mobi Trekking 2022. Esse aqui é o subcompacto da Fiat, pessoal. Principal concorrente aí do Kwid. Vocês sabem que a gente fez o lançamento do Kwid 2023 semana passada e hoje a gente vai começar já com um teste de fogo, fazendo um teste completo, inclusive com um test drive do novo Mobi Trekking 2022. Bom, o foco desse carro aqui, pessoal, é ser uma excelente opção para você que quer comprar o seu primeiro carro zero, né? Para você que talvez tenha uma questão financeira um pouco mais limitada, não quer gastar muito no primeiro carro, ou não pode gastar muito no primeiro carro, ele acaba sendo uma opção bem interessante, tá? Ou se você quer um segundo carro na casa, que é um carro compacto, um carro econômico, que tem uma manutenção fácil e muito barata. Esse carro acaba trazendo esses predicados e acaba entregando isso de uma forma bastante eficiente para você. De cara, a gente já pode dizer que ele possui uma construção bastante honesta. A gente sabe que hoje, com a questão de toda essa situação econômica do mundo, não tem carro barato, mas esse aqui acaba sendo um carro de acesso. Não posso considerar um carro barato, mas um carro com um valor menor comparado com o que a gente tem no mercado. É um dos carros mais baratos hoje vendido no Brasil. E mesmo assim ele acaba entregando uma construção muito bacana, uma ergonomia interessante e muita versatilidade. A versão Trekking, comparado com a versão de entrada, ela possui uma diferença não só no visual. Esse aqui tem um visual um pouco mais aventureiro, os apliques de adesivo no capô, nas laterais, ele tem também rack de teto, mas tem uma característica muito importante, principalmente para quem mora no Brasil. A gente sabe que temos asfaltos de péssima qualidade, buraco, desnível, paralelepípedo, estrada de chão, e o Argo Trekking tem uma suspensão mais elevada, tá, pessoal? São 19 centímetros de vão livre, inclusive ele acaba sendo mais alto que muitos SUVs, né, que a gente tem vendido no mercado nacional. A caráter de comparativo, o Nivus, que é um carro de categoria acima, ele tem apenas 17 centímetros de altura na questão do vão livre. Então, ele acaba sendo um carro bastante valente para usar em situações mais complicadas. É lógico que você não vai fazer um off-road com o carro, né? Isso não é a proposta e nunca foi. Mas uma entrada de apartamento um pouco mais complicada, uma lombada alta, ele é um carro que dificilmente vai bater à frente, entendeu? Ele tem uma altura ao solo que vai evitar esses problemas que você tem. E tendo uma suspensão mais elevada, você também tem uma questão da suavidade do carro. Ele é um carro compacto, um carro leve, ele é um carro relativamente macio, não é aquele carro sequinho, é um carro bem confortável. Outra coisa que me agradou bastante, o isolamento acústico do carro. Vocês percebem que a gente está aqui batendo esse papo 90, 100 km por hora, e você não ouve nenhum ruído exagerado invadindo a cabine. Esse carro conta com um motor Fire de 4 cilindros que traz um comportamento muito mais suave comparado com qualquer motor 3 cilindros. E ele também não tem aquele ruído característico do motor 3 cilindros que acaba, consequentemente, invadindo um pouco mais a cabine, né? Não estou dizendo que o motor 3 cilindros não é bom, são motores bons sim, mas o motor 4 cilindros ele tem aquela suavidade de funcionamento, principalmente na marcha lenta. Você está parado no sinaleiro, você vai perceber que existe essa diferença, tá? Outra característica que poderia ser considerado ali um ponto talvez negativo, mas que acaba ajudando o carro na prática, é que ele possui a direção hidráulica. O Kwid tem direção elétrica, mas como contrapartida ela é um pouquinho mais firme. Isso faz com que quando você está na rodovia você sinta muito mais segurança. Ela é uma direção mais direta, né? Você tem ali um controle mais preciso daquilo que você está fazendo aqui no golpe do volante. Isso acaba gerando segurança para você. E talvez se você tiver uma família e vai levar a sua família, você está usando o teu Mobi, acaba gerando segurança para sua família também. Questão de ergonomia, eu considero boa, tá, pessoal? Você tem aqui um teto alto, né? Aqui na frente, por exemplo, temos 5 dedos, quase 6 dedos em relação à cabeça. Então você com 1,80 m, 1,90 m, você vai tranquilo aqui no banco da frente. É lógico que como ele é um subcompacto, é um carro pequeno, é um carro estreito e é um carro curtinho. Então se você for levar adultos com uma estatura um pouco maior atrás, isso não vou dizer que é um problema, mas é uma característica inerente do carro. Não adianta você comprar um Mobi achando que ele vai ter um espaço interno de um SUV. Isso não vai acontecer, tá, pessoal? Mas ele acaba trazendo uma ergonomia aqui da cabine bastante honesta para a proposta do carro. E olha que bacana, pessoal, 110 km por hora, deu uma pisadinha. Isolamento acústico perfeito, tá, pessoal?
Vocês percebem que ele é um carro que tem um comportamento bastante dócil, suave, sem trancos. A gente vai fazer o teste também do Kwid, provavelmente na semana que vem. A gente vai poder fazer esse comparativo lado a lado na prática. Mas eu já posso afirmar para vocês, o comportamento dinâmico aqui do Mobi agrada e agrada bastante, tá, pessoal? Outro ponto que eu considero uma vantagem em relação ao Kwid, pessoal, é em relação ao cluster, ao painel, tá? A Renault, ela se esforçou em tentar trazer algo diferente. A gente fala como se fosse digital, mas na prática é um painel com iluminação branca no fundo. Não é uma tela, não é um LCD, um cristal líquido, não é nada. Eram apenas iluminações. Principalmente a questão do contagiros não me agradou muito, porque ele tem uma gradação meio grande, você não consegue se entender muito com a rotação do motor e ele tem um certo delay. Isso provavelmente eu vou falar quando a gente estiver fazendo o vídeo dele na semana que vem. E aqui não, aqui a gente tem um mostrador bastante objetivo. Eu sei que tem muita gente que não gosta dos ponteiros menores, mas eu acho que aqui você tem tudo que você precisa. Você tem ali um contagiros com a gradação normal, tem um velocímetro bastante preciso e uma telinha no centro que ela é de cristal líquido, ela é monocromática, mas tem tudo que você precisa. Tem mostrador de combustível, quando você aperta aqui, depois a gente vai mostrar isso com calma quando a gente parar o carro, mas tem basicamente tudo que você precisa aqui para poder estar utilizando o carro no dia a dia, tá? Inclusive, a gente já consegue perceber aqui uma das principais características desse carro, pessoal. A gente zerou o combustível quando a gente saiu na cidade para poder começar esse teste de rodagem. E ele está marcando nesse momento, com essa média ali de 190 km por hora, 16,5. Isso na gasolina, tá, pessoal? Então, ele é um carro urbano que vai te trazer uma eficiência na questão do combustível, principalmente nos dias de hoje que temos combustível caro, muito boa. Então você vai ter um carro bastante eficiente nesse aspecto. Isso acaba sendo muito interessante. Outro ponto importante de se ressaltar, esse conjunto mecânico ele está com a Fiat já há muito tempo, tá, pessoal? É o motor Fire Evo, né? O motor 1.0 já velho conhecido de vocês. É o motor Fire que já recebeu muitas atualizações desde o seu lançamento e que está aqui inclusive no modelo 22 com algumas recalibrações. Ele ficou um pouquinho mais eficiente comparado com o modelo 21. E eu digo para vocês, manutenção barata, confiabilidade mecânica, acho que isso aí dispensa apresentações, acho que é um dos motores mais antigos que a gente tem aí rodando num carro hoje, um carro novo, por exemplo, né? E mesmo ele não sendo um motor tão novo, um motor tão moderno, ele é um motor que não vai te dar dor de cabeça. Você quer um carro para o uso do dia a dia, você não quer se incomodar, aqui você vai ter tudo isso, tá, pessoal? Sem contar que você tem um desempenho bem interessante, né, pessoal? Para você andar 90, 100, 110, que é mais ou menos o limite da via. Isso é uma coisa que me deixou bastante motivado para estar fazendo esse vídeo. Outro ponto interessante são os itens de conforto interno. Comparado com o Kwid, ele acaba levando uma grande vantagem. Primeiro, porque ele já conta aqui com o volante multifuncional. Você tem os comandos diretamente aqui na ponta do seu dedo. O Kwid até trouxe como uma novidade no modelo 23 aquele telecomando atrás aqui, que é já um comando antigo, desde os Clios, né, dos carros mais antigos da Renault, aquele comando nunca muda, mas ele fica aqui atrás, você tem que meio que virar a mão, tirar a tua atenção para entender. Funciona, ele cumpre o seu papel, mas aqui a gente tem uma abordagem muito mais moderna e muito mais prática para o dia a dia. Então você tem aqui os comandos de telefonia e os comandos de mídia, para você passar faixa, mudar ali a sintonia de rádio, comandos de voz, tudo diretamente aqui na ponta do dedo, sem que você precise ficar tirando a sua atenção. Outro ponto importante, a multimídia do Mobi, ela é muito superior à multimídia do Kwid, tá? Ela é um pouquinho menor no tamanho de tela, mas em contrapartida ela já conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que acaba sendo um grande diferencial para esse modelo, né? Então você não precisa ficar com o cabo pendurado. Infelizmente você não tem aqui o ajuste de altura do banco. Eu acho que isso aí poderia ser alterado, pelo menos na versão topo de linha, na Trekking. Acho que a Fiat poderia corrigir isso, ter o ajuste de altura, para você conseguir melhorar, não que seja ruim. Para mim, tem 1,78 m, a posição de dirigir está muito boa, bem acertada. Inclusive temos aqui ajuste de altura do volante, mas tendo aqui o ajuste do banco, proporcionaria para pessoas talvez um pouco mais baixinhas ou pessoas muito mais altas, que você consiga ajustar a ergonomia de uma forma um pouquinho mais precisa para melhorar no geral essa questão. Para mim, que tem 1,78 m, tá tudo certo, tá, pessoal? Eu não senti nenhum problema, nenhum desgaste, cansaço. O apoio para as costas, o banco também tem uma boa densidade de espumas. Gostei bastante, tá?
Gostei bastante mesmo, tá? Inclusive, quando a gente parar para mostrar o carro em detalhes, vocês vão perceber que ele é um banco bonito, é um banco diferente. Ele tem um tecido agradável. E eu vou fazer um negócio aqui, pessoal. Eu vou dar um pezinho fundo, ó. Eu vou botar uma terceirinha e vamos pisar, ó. Ele tem um comportamento bastante linear, tá, pessoal? Você não vai ter trancos. E, ó, já chegamos 100 km por hora, ó. Quarta marcha, olha só como é que ele cresce. Já estamos chegando a 120. Olha que bacana. E se a gente botar uma quintinha aqui, olha aqui, ele vai, tá, pessoal? Como ele é um carro leve e é um carro curtinho, olha isso aqui, 130, pessoal. Você não vai querer andar mais que isso com um carro desse aqui, né, pessoal? Um carro pequeno. Então, para aquilo que ele tem de proposta, ele acaba realmente entregando muito, tá, pessoal? Ele acaba realmente sendo um carro diferenciado nesse aspecto. Mais uma vez, a direção hidráulica, mesmo ela não sendo tão suave dentro da cidade como uma direção elétrica, nesses momentos que você está na rodovia, principalmente numa velocidade um pouquinho maior, 100, 120, 130, que você pode talvez estar usando o carro nessa velocidade, ela passa uma segurança muito maior, né? E a versão Trekking, como ela tem a suspensão mais elevada, ela também tem ali a barra de reforço ali na frente, ela tem a barra da direção ali, o reforço ali, a barra estabilizadora, algo que você não vê na versão de entrada do Mobi, tá, pessoal? A versão Like já tem, porque a versão Like também tem a suspensão mais elevada, mas a versão de entrada, não sei se é a Easy, a versão de entrada, ela tem uma suspensão um pouquinho mais simples. E essa suspensão do Trekking acaba realmente sendo uma suspensão muito bem acertada. Vamos fazer um 0 a 100 aqui, pessoal? Deixa eu dar uma... Vamos lá. Vamos sair queimando. Ó. Chegamos a 90, hein? 100 km por hora. Vocês viram, pessoal? É lógico, eu dei uma exagerada ali na saída, dei uma queimada, mas vocês percebem que ele é um conjunto mecânico que entrega aquilo que você imagina de um carro como esse aqui. Não é uma Ferrari, mas, né, tem sim um desempenho aceitável, principalmente para o objetivo que ele se propõe, que é ser um carro urbano, né, pessoal? Então, um carro valente, tá, pessoal? Esse conjunto mecânico é realmente um conjunto muito respeitado no nosso mercado nacional. Outro ponto interessante é que a Fiat consegue entregar um carro que tem uma construção basicamente toda em plástico, mas com um aspecto e com um visual muito bacana. Vocês percebem que a parte frontal, aqui, isso a gente vai mostrar em detalhes quando a gente parar o carro, mas a parte frontal, o acabamento e a sensibilidade, por exemplo, onde você encosta o braço, o carro é praticamente todo com o interior em plástico, mas nem por isso ele deixa de ter uma boa qualidade, tá, pessoal? Inclusive o design, o formato, a posição aqui dos difusores de ar, a multimídia na altura certa, o controle do ar-condicionado com botões grandes. Esses pequenos detalhes a pessoa muitas vezes não percebe, né? A pessoa talvez está comprando o primeiro carro, não tem uma certa noção, mas tudo isso em conjunto gera realmente uma usabilidade muito boa, viu, pessoal? Então, gostei muito da multimídia, né? A ergonomia do volante é boa, inclusive a Fiat sempre gosta de ter esse ressalto aqui do volante, tem uma pega muito boa. Outro ponto que eu achei interessante, a sensibilidade do freio, tá, pessoal? É um freio, no começo tem que se adaptar, ele é bem arisco, tá? Ele freia bem, realmente freia bem. Inclusive quando você dá uma frenagem brusca, ó, por exemplo, quando você faz uma frenagem brusca como essa aqui, você vai ter ali o alerta do pisca para avisar a pessoa que está vindo atrás que você está numa situação de emergência. Aqui no exterior, o Mobi Trekking tem essa proposta, essa identidade mais aventureira. Esse adesivo de capô, teto escurecido, o rack de teto que traz uma sensação de que ele é maior do que realmente é. Desde o ano passado, com o facelift, o Mobi já traz essa identidade, que é a nova identidade da Fiat. O logo grande com a bandeirinha, na parte de baixo temos esse aplique em estilo colmeia, e essa versão tem ali o farol de neblina com os detalhes em preto fosco. Vocês percebem que ele tem aqui as duas barras longitudinais, com acabamento todo em preto fosco, o logo com esse detalhe escurecido, a bandeirinha que já virou um praxe. O conjunto óptico, pessoal, conta com máscara negra e é em parábola simples com o pisca na parte central. Logo abaixo temos esse detalhe, essa moldura em plástico. Do resto, pessoal, é um carro que agrada, tá, pessoal? Tem um design bastante invocado. A versão 21-22 já recebeu também o retrovisor com o repetor de seta, algo que não estava presente no ano passado. E olhando de perfil, vocês conseguem entender o que eu estava falando durante o nosso trajeto de rodovia.
Com esse vão livre de 19 centímetros, pessoal, então você tem aqui não só uma altura ao solo muito bacana, mas também tem um ângulo de entrada e saída bastante interessante, até acaba sendo um diferencial, principalmente nos grandes centros, quando você pega um trecho alagado, precisa passar às vezes por uma enchente. É lógico que não é recomendado fazer isso, mas caso você precise, ele vai passar de uma forma muito mais tranquila que um carro baixo, sei lá, com 15 centímetros de altura, por exemplo. A versão Trekking conta com os detalhes em preto aqui na parte de baixo das portas, com a logo Trekking. Já conta também com as maçanetas pintadas na cor do carro, toda a área envidraçada com acabamento em preto fosco, inclusive tem esses prolongamentos que traz uma sensação interessante de velocidade. Rack de teto elevado e ele é funcional. O Kwid, a versão Outsider, tem aquele rack de teto flat, mas ele já tem um adesivo dizendo que não é para colocar peso em cima, ele é apenas estético, tá, pessoal? Então acaba sendo um diferencial aqui no Mobi. Teto escurecido com a logo Trekking aqui na frente, que atrás o grande destaque fica por conta da tampa temperada. Ela é uma tampa de vidro que inclusive ajuda na redução de peso. A versão Trekking tem ali os adereços, a parte estética, esse adesivo aqui na parte inferior, o adesivo Trekking do lado direito, né? E Mobi com o logo da Fiat em tom escurecido. Para-choque com acabamento pintado na cor do carro, esse aplique em preto fosco com esse estilo colmeia. Realmente é um carro que tem um design muito bem resolvido, né, pessoal? É um carro bem interessante nesse aspecto. Porta-malas, 235 litros, tá, pessoal? É menor que o Kwid, que tem 290. O objetivo desse carro não é ter um grande porta-malas. Para isso, você teria o Pulse ou até mesmo o Argo. Mas você tem um espaço suficiente para levar ali bagagem para 2 pessoas. Lógico, não vai levar muita bagagem, mas como ele é um carro mais focado no uso urbano, você tem aqui um espaço pequeno, mas um espaço que atende para a proposta. Eu achei uma pena que ele perdeu o banco bipartido. Os primeiros modelos, pelo menos há 2 anos atrás, ainda tinha o banco bipartido 70/30 e você conseguia rebater apenas um dos lados, mantendo o assento funcional para a parte dos ocupantes, né? Gerava um espaço um pouquinho maior, talvez se você fosse levar um pouco mais de bagagem. Isso agora não está mais presente. Aqui na parte de baixo, pessoal, a gente tem um diferencial. Na verdade, o Kwid também tem, tá, pessoal? Que é a quinta roda, é o mesmo pneu com o perfil de rodagem. É uma roda de ferro, mas ele já tem ali, numa situação de emergência, você não vai ter nenhum problema em relação à velocidade. O Kwid recebeu roda de liga leve no modelo 23, mas até então apenas o Mobi tinha roda de liga leve como um item a ser colocado. Internamente falando, o Mobi tem alguns itens que são compartilhados com seus irmãos, como por exemplo volante, cluster, até mesmo a multimídia, são os mesmos usados na estrada. O painel em si, ele tem um design próprio, tá, pessoal? A Fiat sempre gostou de trabalhar bastante com as texturas, com os formatos, inclusive a ergonomia dos difusores de ar são muito bem pensados. Diferente da estrada, que tem os botões principais aqui na parte superior, aqui no Mobi eles ficam na parte de baixo, né? Temos esse espaço aqui, bem interessante o painel. Essa multimídia aqui era um pouquinho menor que a multimídia do Kwid, mas em contrapartida temos aqui Android Auto e Apple CarPlay sem fio. É uma multimídia rápida, é a mesma multimídia que aqui para a estrada, tá, pessoal? Do lado esquerdo temos alguns botões, botão de mídia, botão de telefone para você parear o Bluetooth, temos o botão veículo, que aqui você faz a configuração geral do sistema, né, pessoal? Idioma, hora, inclusive você consegue arrastar. E como ela tem integração com as informações do cômodo de bordo, você consegue usar aqui, ver o trip, consumo, autonomia, você consegue ver tudo diretamente aqui na multimídia sem precisar olhar para o painel. Botão de volume e tuning, tem um botão para você desligar a tela, realmente ela é bem completinha. Os controles do ar-condicionado são muito semelhantes ao que a gente tem na estrada e também na Fiorino. É um ar-condicionado manual, do lado esquerdo o botão para você aumentar a diminuir a temperatura, o botão para você aumentar a diminuir a intensidade da ventilação e ligar o ar-condicionado, o botão para você direcionar a ventilação. Aqui no console temos uma porta USB, tomadinha 12 volts, 2 porta-copos. Seguindo o console temos a manoplinha de câmbio com uma boa ergonomia. Inclusive eu achei os engates aqui do Mobi até mais precisos que o do próprio Argo, que é um carro mais caro na linha da Fiat, tá, pessoal? Temos o freio de estacionamento manual. Temos aqui 2 nichos, um porta-copos e mais um espaço para você colocar algumas moedas, algum cacareco que você queira colocar. Os bancos aqui no Mobi Trekking tem esse revestimento exclusivo, tá, pessoal? Ele segue até um pouco a linha do Kwid Outsider, mas eu acho que o Kwid Outsider ele é um pouco demais, é um pouco colorido demais, muito chamativo. Aqui ele tem uma proposta mais discreta, mas sem abrir mão de alguns detalhezinhos que trazem realmente um visual bacana, como por exemplo as costuras laranja, a parte central, esse texturizado acaba caindo muito bem, assim como o Kwid ele também tem o banco inteiriço, tá, pessoal? Então tem aqui o encosto de cabeça vinculado ao corpo do banco, é um banco largo, tem uma boa densidade de espumas e para o uso do dia a dia ou até mesmo para fazer uma viagem ele vai te atender muito bem.
Aqui na frente o Mobi tem uma moldura de portas com acabamento todo em plástico, mas a Fiat não abre mão de trazer uma construção bastante interessante. Não só em relação ao visual, ergonomia, mas também na qualidade da textura. Vocês percebem que a parte superior tem um desenhado, no meio tem um riscadinho. Aqui onde tem o contato com o corpo é um material um pouco mais liso. E na parte de baixo um revisteiro médio com um porta-copos no tamanho ideal. E vamos dar uma olhadinha no espaço que temos no banco de trás, pessoal. Lembrando, ele está ligado. Vocês já viram, né, o teste na estrada. Ele é realmente um carro com isolamento acústico muito bacana. E é aqui que o bicho pega. Ó, pessoal, eu tenho 1,78 m. O banco da frente está ajustado para mim. A gente tem aqui 2 dedos em relação ao joelho. Tem um espaço limitado aqui para as pernas. O apoio para as costas aqui é bom, né? É um banco confortável, tem uma boa densidade de espumas. Padronagem também segue o que a gente tem lá na frente, então tem aquele desenhado no meio, com as costuras duplas em laranja, encosto de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, inclusive o centro do banco aqui, ele acaba tendo quase a mesma altura. É lógico, você não vai levar 3 pessoas aqui, porque o túnel central ele é bem largo, tá, pessoal? Você consegue levar realmente 4 pessoas com conforto. Você conseguiria levar numa emergência, talvez um adolescente ou uma criança aqui no meio, mas dependendo também da estatura das pessoas que forem aqui do lado, porque ele é realmente um carro um pouquinho mais estreito. Espaço para a cabeça aqui atrás é bom, tá, pessoal? Temos aqui 3 dedos, realmente um espaço um pouquinho maior que o Kwid, inclusive, né? Tem uma curvatura um pouquinho maior, né? Não tem alça PQP e também não tem iluminação traseira. Moldura de portas aqui atrás é basicamente o que a gente tem lá na frente, tá, pessoal? Então é uma moldura toda de plástico, até as texturas, o desenho é basicamente o mesmo. Aqui atrás ele não tem vidro elétrico, assim como o Kwid, mesmo na versão Outsider também não tem vidro elétrico. Inclusive aqui na parte central do teto, temos aqui um porta-óculos com acabamento em espuma. E temos um diferencial aqui, não sei se pode ser útil para você. Ele tem esse espelhinho aqui, que também estava presente no Uno, que você consegue ter uma visão aqui do banco de trás, principalmente para você que tem criança pequena, vai levar uma cadeirinha de bebê aqui atrás. Você, além de ter o retrovisor que vai pegar o vidro traseiro, você tem esse espelhinho exclusivo para pegar os passageiros aqui, muito útil para a mamãe e para o papai. Além disso, temos o Isofix, né, pessoal? Então tem um pacote completo aí para você. E como esse carro tem um apelo aventureiro, né, pessoal? Lógico, não é um carro de fora de estrada, né? Mas estamos aqui, pessoal, com o nosso Mobi Trekking numa estrada de chão. Vocês percebem que essa calibração de suspensão traz esse conforto, não só acústico, mas também uma suavidade que você precisa para passar por uma estrada de chão batido, pedrinha solta. É um carro bem gostosinho nesse aspecto e acaba até surpreendendo, tá, pessoal? Como aqui não é um trajeto muito grande, já vamos voltar. Bom, eu não posso encerrar esse vídeo, pessoal, sem agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. O meu muito obrigado em especial à equipe da Florença, Conselheira Fiat de Joinville e Santa Catarina. Todos os links estarão na descrição, pessoal. Telefone, endereço, Instagram. Se você quiser comprar esse Mobi Trekking ou qualquer outro carro da linha Fiat, entre em contato. Eu tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio. Vou deixar na descrição também, inclusive está passando aí na tela o contato do Juliano, grande amigo meu, consultor de vendas ali na Florença, que prepara os carros para que eu possa gravar Fiat em Joinville. E eu pergunto para você o que achou do novo Mobi Trekking 2022. Eu acredito que ele seja uma excelente opção para você que quer um carro compacto, com um conjunto mecânico bastante confiável, manutenção barata, muito econômico, para o uso nos grandes centros. A gente sabe que o preço da gasolina está cada vez maior, né, pessoal? Então ele é um carro que vai te atender muito bem nessa questão, sem abrir mão de ter um desempenho justo, tá, pessoal? Ele não é um carro esportivo, mas ele consegue sim te entregar um desempenho para você usar o carro com conforto na cidade. Se você for fazer uma viagem com 2, 3 pessoas, mais uma bagagem moderada, ele entrega um comportamento dinâmico bastante acertado. É um carro que vai fazer uma subida de serra, uma ultrapassagem, é lógico, com todo o timing que você precisa de um carro 1.0, mas ele entrega assim um desempenho bacana, tá, pessoal? Sem abrir mão, é lógico, né, da confiabilidade mecânica que esse conjunto mecânico dispensa apresentações, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou!